Olá, pessoal, Descomplicando o Reumatismo, continuando nossa série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés, é um oferecimento do GARI, Grupo Amigos da Reumatologia. E, mais uma vez, nós temos a Leda, já faz parte da nossa história aqui, do Descomplicando, e nós vamos falar um pouquinho sobre osteoporose, mas do ponto de vista de exercício. Vamos aproveitar a experiência que ela tem e vamos absorver mais os conhecimentos dela. Leda, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, é muito interessante e é importante que as pessoas saibam o que é, como cuidar-se, para que não venham a ter uma repercussão negativa de uma doença que pode ser bastante agressiva e chata para a funcionalidade das pessoas. Ok. E nós vamos começar, falando o que é osteoporose. A osteoporose é uma doença que é chamada de silenciosa. A osteoporose não dói. Então, ela só pode ser diagnosticada pelo médico através de alguns exames, dos quais a densitometria é a mais conhecida. Mas não é só isso, mas é uma condição mais peculiar da mulher, é mais comum em mulheres, na menopausa, em que há uma perda de cálcio relativa à menopausa e a pessoa fica com os ossos mais frágeis. E isto leva a uma chance maior de fraturas e de perda de capacidade funcional muito importante. Leda, e aí, como é que fica o osso na osteoporose? Veja, a gente tem um osso que tem uma parte de fora que a gente chama cortical, que é um osso duro, compacto, resistente. Esse osso sofre menos com a idade, com a menopausa, ele é mais resistente. Porém, especialmente na parte final dos ossos longos, nós temos um osso que se chama esponjoso. Ele é todo cheio de buraquinhos. Esses buraquinhos não estão vazios, não. Aí dentro é berçário das células do sangue, é onde o corpo forma as células do sistema imune, é uma parte importante. Porém, com a idade, existe uma perda de fixação de cálcio nesse lugar e o osso, em vez de se tornar como este, com buraquinhos pequenos, vai perdendo algumas conexões e os buracos vão aumentando. Conforme aumenta essa porosidade, o risco de fratura é grande. Em alguns ossos, isso é mais relevante, em outros, é menos. Pode haver osteoporose em alguns lugares e não em outros. Por exemplo, se eu tive pólio quando criança, aquela perna que teve pólio e cresceu menos, ela formou menos osso. Então, ela com a idade se torna mais osteoporótica. Se eu sou de uma etnia, por exemplo, os orientais, que são miudinhos, ou as pessoas loirinhas, que são miudinhas, elas formaram menos osso quando crianças. Então, com a idade que o osso se torna mais poroso, o risco é maior. Então, é bem variável. Existem questões de etnia, de desenvolvimento. Então, eu diria assim, para tratar a osteoporose, seria ótimo que todas as crianças fizessem muita atividade física, porque eu criaria um osso forte enquanto é criança. E quando fosse perder lá na frente, tinha maior quantidade de forma que uma perda não fosse tão importante. Agora você me fez lembrar uma coisa. A gente forma osso, teoricamente, mais ou menos até os 20 anos. Você tem uma formação de osso, depois você estabiliza. Isso a gente vai ver em outros detalhes quando falar sobre densitometria óssea, que é justamente. Então, às vezes a gente vai ver um paciente que tem osteoporose jovem, mas a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa não formou o osso, ele já vem com uma perda natural, porque ele não formou osso durante o período que ele tinha que guardar osso. Então, ele não fez. E isso às vezes atrapalha, porque a gente fica imaginando que ele perdeu. Na realidade, ele nunca chegou ao ponto que a gente precisa que o osso seja mais forte. Ele não chegou a ter. Eu acho que você tocar nesse assunto das crianças terem uma atividade física
coisa que na nossa época era muito mais comum e hoje está cada vez menos, é um alerta para as crianças. Então, se quiser formar um osso bom, ele tem que ser formado agora, quando é jovem, porque depois vai correr atrás do prejuízo e talvez não alcance o que deveria ser, né? Na hora que a gente pensa que as crianças ficam tempos enormes com celular, mas veja bem a situação de uma mãe. 2 crianças pequenas, um apartamento pequeno, a criançada pula para cima, pula para baixo, ela vai ligar a televisão, ela vai pôr um joguinho para acalmar as crianças. Mas essas crianças tinham que estar no pátio, tinha que subir em árvore, tinha que pular isso, tinha que fazer aquilo, tinha que se ralar um pouquinho, faz parte da vida a gente ralar o joelho, mas tinha que ter mais espaços para se exercitar, porque é o estímulo do músculo puxando o osso, que faz o osso crescer, que faz o osso calcificar, que faz um bom osso. Tanto que as pessoas grandes, mais pesadas, em geral, têm uma qualidade óssea menor. Por que as loirinhas, pequenininhas, orientais, têm mais problema com a osteoporose? Porque o esqueleto delas é delicado, é pequeno, não se exercitaram, não tiveram um desenvolvimento tão grande. Então, eu acho que o alerta da osteoporose é: as crianças têm que pular, as crianças têm que fazer exercícios, a criança tem que correr, a criança tem que fazer força, porque senão lá na frente vai faltar e nós teremos uma população de risco logo mais. E aproveitando o gancho, qual é a população de risco para a osteoporose? Então, primeiro, mulher. Ser mulher já é condição. Por quê? Quando entra na menopausa, a falta do estrógeno leva a uma perda acentuada de cálcio dentro do osso. E aí este cálcio vai faltar. O que vai acontecer com isto? Os ossos da coluna, eles têm uma capacidade de sustentar carga menor aqui na frente do que atrás. Então, na hora que nós fazemos as coisas no dia a dia, a gente se inclina muito para frente. E se faltar cálcio no meu osso, eu posso amassar uma vértebra. Eu faço uma fratura pequena e essa fratura pode não doer, não alertar a pessoa. Isto acontece exatamente logo depois da menopausa. Então, a mulher que está por entrar na menopausa deve procurar saber com o seu ginecologista ou com o reumatologista ou com o endócrino como está a sua densitometria, como está seu esqueleto. Porque a primeira coisa é mulher. Como eu falei, se ela for miúda, aquela pessoa de ossos finos, delicados, se ela é mais europeia, mais branquinha, olhos claros, é muito mais vulnerável. O estrógeno faz falta e nas miúdas faz mais falta. Nas orientais também isso é importante. Nos homens é muito mais difícil. Os homens podem ter osteoporose, porém mais tarde, 10, 20 anos depois das mulheres. E daí já não é só este osso aqui, é o cortical também. Por quê? Porque a testosterona protege o osso e eles não têm a perda brusca que a mulher tem do estrógeno. Então, a população de risco primária, mulher. Segundo, miúdas. Terceiro, orientais. Ou que tenham menopausa precoce. Então, as pessoas que têm algum problema, que fazem menopausa precoce, têm que ser acompanhadas. É muito importante isso. Lembrando uma coisa, geralmente a osteoporose após menopausa, ela pega muito mais coluna. E na osteoporose, vamos dizer assim, da senilidade, vai pegar mais o quadril, que a gente vai ver depois que o quadril também é outra região que a gente observa tanto na densitometria, mas também nas fraturas, né? E eu gostaria de saber que cuidados nós temos quando recebemos o diagnóstico de osteoporose. É interessante porque, como eu falei, a osteoporose é silenciosa. Muitas vezes ela é achada porque o ginecologista pede algum exame para saber, mas uma das coisas muito peculiares é a postura da pessoa. Então, normalmente a gente é mais ou menos retinho.
Quando começa a ter osteoporose, pode acontecer microfraturas naquelas vértebras e a pessoa vai encurvando. Aí vejam bem, aquela cabeça tão para frente, ela desafia meu centro de massa, essa cabeça pesada. Ela muito para frente vai comprimir mais as vértebras. Ela vai puxar a pessoa para frente. Para cair é mais fácil. Então, eu preciso cuidar da postura. Então, uma pessoa que tem uma boa postura, que mantém uma boa musculatura das costas, ela talvez não chegue naquela postura tão inclinada. Então, é importante olhar isso. Se a pessoa já desde mais jovem já é um pouco mais inclinada, opa! As pessoas, muitas vezes, na perimenopausa, estão se aposentando. Ficam muito tempo sentado e sentado, a gente cai para frente. A gente não mantém uma postura. Amassa mais as vértebras lá na frente e perde mais musculatura lá atrás. Então, postura é a primeira coisa que a gente tem que olhar, pelo risco. Segunda coisa, musculatura. Se eu não tenho músculo forte, eu não seguro o meu osso. E eu falei agora há pouco que o osso ele cresce em cálcio quando o músculo puxa. Se eu fico sentada, se eu sou sedentária, meu músculo vai embora, a minha postura piora e o meu risco aumenta. Então, sedentarismo é segundo risco. Eu preciso. O meu osso, ele só segura o cálcio se meu pé bater no chão regularmente. Então, se eu fizer um exercício tipo bicicleta, não é bom para o osso. É bom para o músculo, é bom para o pulmão, mas não é bom para o osso. Eu preciso andar, eu preciso fazer um pouco de peso, eu preciso ter músculos fortes. Primeiro, para aguentar a minha postura mais ereta, para não inclinar tanto. Para isso eu preciso músculo, preciso resistência. Se isto se acentua, pode chegar num ponto que prejudica a respiração da pessoa. Então é algo que tem que ser cuidado. A postura é muito importante. Ok. E observando a postura, o que a gente pode, dentro de casa, ter como maior vilão para ter quedas? O que apavora mais as pessoas na osteoporose é que se cair pode quebrar, e fratura é algo muito sério. Fratura pode ser extremamente sério ao ponto de diminuir o tanto que a pessoa vai viver. Então, a fratura de quadril é muito grave, tem que se evitar ao máximo. Muito bem, eu preciso ter, então, músculo forte. Eu não tenho. Eu fico sedentária, eu fico assistindo TV, eu não me mexo. O lugar mais perigoso da casa é cozinha e banheiro. Por quê? Nos dois lugares tenho água. Nos dois lugares eu tenho risco de escorregar. Algumas armadilhas na casa. Todo mundo gosta de ter um tapetinho para passar da cozinha para a sala. Tropeçar no tapetinho é algo perigoso. Tapetes, se eles não forem muito bem grudados ao solo, é muito fácil de tropeçar. Por quê? Porque o músculo é ruim, eu não levanto o pé, e quando eu vou andar, eu venho com aquele pé arrastando, eu venho com aquele chinelo sem vergonha, que é ótimo para derrubar. Então, eu preciso ter cuidado. Superfícies que têm água. Box do banheiro, tapetinho no chão, se o chão é meio liso, barra de segurar, barra junto do vaso sanitário, se o meu joelho não está bom. Tapetinhos só se forem de borracha, muito bem lisos, bem grudados no chão. Tapetinhos para passar de um ambiente para o outro, ponha de lado, porque você pode passar e não vai tropeçar. Você quer limpar o pé? Vira de lado, limpa o pezinho, volta e passa. E você tem que ter segurança. Então, a segurança inclui sapato. Depois dos 60 anos é proibido chinelo. Chinelo é no máximo para ir até o banheiro e voltar. Circular pela casa, sapato ou sandália que prenda o calcanhar. Porque quando a gente anda de chinelo, o calcanhar vem dançando lá atrás. E isto para derrubar é muito sério. Outra coisa importante, muita gente ainda mora em sobrados. E
é muito perigoso você usar um óculos que ele tem aqui embaixo, esses multifocais, ele só vê de perto. Então eu olho para baixo, eu não vejo o degrau e eu digo assim, chegou, tem mais um, e eu caio. Então eu recomendo nas casas que tem, e é obrigatório, por exemplo, no metrô, no condomínio, o primeiro e o último degrau, põe um durex amarelo. Porque aquele amarelo chama atenção, você vê e você não vai tropeçar. Outra coisa, quase toda pessoa mais idosa levanta para ir no banheiro à noite. Às vezes tem um companheiro ou tem mais gente no quarto ao lado, não quer acender a luz. Acenda a luz, porque no escuro pode cair. E melhor ainda, muitas vezes quando a pessoa levanta, tem hipotensão postural. Levanta devagar. Hipotensão postural é da tontura quando levanta. Levanta um pouco devagar. Eu sei que tem que chegar logo no banheiro para não vazar, mas vai devagar. E põe sensor de luz, por exemplo, no corredor ou até no banheiro, porque não precisa nem procurar o botão de luz. Economiza tempo. Tem, eventualmente, pessoas que o quarto é perto da escada. Vai que erra, em vez de entrar no banheiro, descer a escada no escuro, é perigoso. Sensor de luz, porque a luz acende automaticamente. Ou, muitas vezes, luzinha azul. Se você puser numa tomada abaixo uma luzinha azul, ela não atrapalha o sono. Outras cores atrapalham, o azul não. Tanto que em quarto de criança, a gente põe uma luzinha azul para a criança não se sentir no escuro inteiro e ter medo. Deixa uma luzinha azul que já te permite saber onde estão as coisas. Tá certo? E realmente muito cuidado. Se você tem dor no joelho, tem que ter mais cuidado. Mas eu acho que as armadilhas maiores são cozinha e banheiro, pelo fato de escorregar. Bem, saindo de casa, quais são os riscos que a gente tem na parte de osteoporose para queda, saindo de casa? É muito curioso, uma vez nós estudamos uma população de senhoras que tinham diagnóstico de osteoporose, mas não tinham fratura. Não tinham nada, não tinham dor, não tinham nada. E nós pedimos para que elas usassem um contador de passos durante uma semana. E pegamos uma outra população de senhoras que tinham artrite reumatoide, que tinha dor no pé, que tinha dor no joelho, que tinha dor aqui, que tinha dor ali. E pusemos os mesmos contadores de passo na cintura por uma semana. Sabe que quem tinha osteoporose andou menos do que quem tinha artrite reumatoide? Por quê? Disseram para ela, se cair pode quebrar. O que a pessoa ouviu? Não posso andar. Deve. Porém, a cidade não é muito amiga de quem precisa andar. Então, as nossas calçadas são quebradas, tem armadilhas, aquilo que eu falei do óculos, que quando você olha para baixo, você não tem uma boa visão do chão, e isto pode te fazer tropeçar, é risco. Atravessar rua é uma questão difícil, porque se pressupõe que uma pessoa ande numa velocidade mais rápida para atravessar a rua. E a pessoa mais idosa anda mais devagar. Então ela pode se afobar porque está no meio da rua, abriu o sinal, ela tem medo, o pessoal vem mesmo, ela vai correr e tropeça. Então eu acho que essas duas são as piores condições fora de casa. Lembrando que quando você sai de casa, né, você pode fazer uma atividade numa praça, você pode caminhar em um local que você já conhece. É importante a exposição da vitamina D, né, a exposição do sol para formar a vitamina D. Então, caminhar é uma atividade que a gente recomenda, mesmo para quem tem osteoporose. A caminhada é o exercício mais importante. É fácil, é barato, é simples. Vamos dizer que se a pessoa mora num morro de sobe e desce, é um pouquinho mais difícil. Mas veja, por exemplo, quase todas as UBSs têm algum sistema de exercícios para pessoas mais idosas, de graça, aberto para a população. Você pode ter uma amiga com quem você vai andar. E lembrando o seguinte, a vitamina D é quem vai ajudar o cálcio a ficar no osso. Se você não tem a vitamina D, você pode tomar cálcio que não vai para o osso. Pode ir para outros lugares, mas para o osso não.
Então é importante expor os 2 antebraços para tomar um pouquinho de sol. 20 minutos de sol nos 2 antebraços é suficiente por dia, mas não pode ser atrás da vidraça. A vidraça bloqueia os raios ultravioletas que promove a vitamina D na pele. Então tem que sair para fora. E realmente andar tem que ser no mínimo 40 minutos por dia. Menos do que isso você não vai ter os benefícios. 20 minutos você já faz a vitamina D, não está tão difícil assim. E precisa ser uma caminhada um pouquinho rápida, de maneira que a sua respiração acelere, mas você consiga conversar com outra pessoa. Muito devagar, o pé batendo no chão muito devagar não é estímulo suficiente para o cálcio ficar no osso. Então tem que ser um tiquinho de pressa. Contanto que a pessoa não perca o fôlego, né? Que dizem que é o limite, né? Que você possa andar rápido sem que você perca a sua respiração. Se começar a ter problema, já passou do ponto. E ainda complementando, como é que a gente pode prevenir, então, mais quedas? Além das coisas em casa, além das coisas na rua, tem mais alguma coisa que a gente possa prevenir? Tem algo muito importante. Tem que fazer exercício. As pessoas não gostam de fazer exercício. Mas, se a gente fica muito mais tempo parada, por exemplo, ficar sentada como eu estou agora, as musculaturas das minhas costas não estão fazendo nada. Elas estão absolutamente quietinhas. Isso faz com que eu perca a musculatura muito rápido. Eu preciso de exercício, eu preciso ter músculos fortes no braço, eu preciso ter músculo forte na perna, senão eu não vou sentar numa cadeira mais baixa, eu não vou subir escada, eu não vou descer escada fácil. Eu preciso de músculos fortes. Posso conseguir isso fazendo exercício em casa? Pode, é mais difícil. Porém, é importante que a pessoa faça um sistema de exercício de 2 a 3 vezes na semana, em que eu exercite os músculos das costas, os músculos dos braços, os músculos da perna. Eu preciso deles e eu preciso de que esse exercício seja com algum tipo de peso. Na pandemia, eu fiz uns pequenos vídeos que eu usava garrafa d'água de 2 litros, cheia de água, para usar como peso para fazer exercício. Não é tão complicado fazer alguma coisa, mas tem que fazer. Ok. E aproveitando os exercícios, quais são os bons para a osteoporose? Primeiro de tudo, a musculatura das costas tem que ser forte. E não é tão simples assim de estimulá-la. Por exemplo, ficar muito tempo sentada. Por outro lado, fazer faxina da casa em que você fica se inclinando e se inclinando, dá dor nas costas. Não é uma forma de exercício desejável. Limpar a casa é importante, mas como exercício não é tão bom. Precisa ter uma boa orientação. Precisa haver um equilíbrio entre as musculaturas de cima das costas, de baixo. Por isso que eu falei que o exercício com os braços, porque quando eu faço força com os braços, eu tenho que fazer força com as costas. Quando eu faço exercícios com a perna, eu tenho que fazer força com as costas. Então, eu preciso ter uma mistura de todos eles. Mas tem que haver um programa de exercícios, sim. Fortalecimento de abdominais também? Veja, a postura da pessoa com osteoporose é inclinada. Ela tem, provavelmente, a musculatura abdominal um pouco retraída. Então, tem que ter muito cuidado. Eu prefiro a musculatura posterior. Eu tenho que, talvez, alongar um pouquinho essa musculatura abdominal, porque ela está retraída. Musculatura não fica frouxa. Se eu me inclino, a musculatura encolhe. Se eu me estico, ela tem que se esticar. Então, se ela estiver um pouco retraída, fazer abdominal vai piorar. Eu poderia, desde que eu faça 3 exercícios para as costas, para um abdominal. Eu tenho que pesar os... Eu acho que aqui vai depender da fase de osteoporose que você tem e a idade também. Aí a gente volta um pouquinho na prevenção.
jovens, você começar a fazer uma atividade física mais precocemente, mantém, né? Você vai ter uma musculatura boa e equilibrada, tanto a anterior como a posterior. Só que quando você vai ficando com mais idade, né, e esse gráfico com a senhorinha ali com a osteoporose, a gente vai ver que o abdômen também, né, ele termina vindo mais protuso, ele vem mais para frente, né, e que denota que você ainda muda a estrutura toda da sua postura na coluna. Então, é uma foto bastante comum em idosos que não tem uma atividade de exercício e vai tendo essa conformidade física, né? Veja, é curioso o seguinte, você tem que ter o seu peso em cima do pé. Se eu inclinei as costas e a cabeça foi para frente, alguma coisa tem que ir para trás para compensar. E nisso, o abdômen se torna proeminente. Então, assim, o equilíbrio entre um lado e outro tem que ser bem estabelecido. Isso tem que vir de jovem. Inclusive, entre o povo, isto daqui, esta curva no alto, com essa cabeça para frente, é chamado corcova de viúva. Não sei se já ouviram essa expressão, mas no interior a gente ouve. Esta forma da cabeça ir para frente e fazer uma proeminência aqui atrás, isso desequilibra todo o corpo. A gente tem um eixo, né? Esse eixo tem que ficar, que é o centro de gravidade, senão você ou pende para trás ou pende para frente. Você não pende para trás e para frente, você se mantém em cima do seu pé. Se alguma coisa vai para frente, outra vai para trás. Para manter o centro de gravidade, né? Mas aí, em termos de conformidade, você vê que tem uma simetria muito grande. São curvas muito grandes, né? E também tem uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que têm uma bacia mais larga. Elas têm mais facilidade de equilibrar essa bacia em cima das duas bolas que são as cabeças de fêmur. Elas têm mais variabilidade, mais capacidade de se equilibrar. As pessoas que têm uma bacia mais estreita, elas têm mais dificuldade de se equilibrar em duas bolas da cabeça do fêmur. Então, elas podem ter uma piora mais rápida da curva. Então, tem alguma coisa inerente à anatomia da pessoa também. Não é só uma, é como é aquela pessoa. Qual era a forma anatômica dela que vai facilitar ou dificultar algum problema mais para frente. Bem, para a gente evitar problema, a gente já comentou que são os exercícios. Então, o que é que você recomenda de exercícios para essas fases da osteoporose, né? A gente coloca uma mulher, né, já após menopausa, teoricamente já antes da menopausa ela tem que se prevenir, né? E na meia-idade e no idoso. Veja, existe uma associação americana de medicina esportiva que eles preconizam que você tem que ter diversas qualidades da sua musculatura e da sua capacidade aeróbica. Primeiro, você tem que ser capaz de dar oxigênio para o seu músculo. Então, você precisa ter uma aptidão cardiovascular. Andar fornece isso. Então, o primeiro exercício, quando alguém vai começar um programa, é andar. Poderia ser bicicletar, se a pessoa está mais vulnerável a cair, talvez uma bicicleta seja mais segura do que andar na rua. Em termos de osso não é bom, mas em termos de capacidade aeróbia é bom. Então, primeiro, eu tenho que ser capaz de fornecer oxigênio para o meu músculo. Aí, eu tenho que ter um pouco de força. A gente preconiza, em primeiro ponto, a resistência. A resistência significa não trabalhar com um peso muito grande, mas um número maior de repetições. E, por último, realmente o fortalecimento, trabalhar com pesos maiores e menor número de repetições. E o Colégio Americano de Medicina Desportiva preconiza exercícios para as costas, exercícios para os braços, exercícios para as pernas, se não me engano, 3 ou 4 exercícios para cada parte. E também alguma coisa para a parte anterior.
que pode ser ou no módulo resistência ou depois no módulo fortalecimento. Então, assim, pelo menos 2 coisas, o aeróbio e a resistência. Esses são obrigatórios. Uma pessoa mais idosa, por exemplo, que já esteja mais... Eu já estou mais preocupada com a capacidade de equilíbrio dela, ou que ela teve alguma doença, precisou ficar acamada, e ela está mais instável. Talvez um exercício dentro d'água para começar possa ser interessante. Para o osso, o exercício dentro d'água é péssimo. Não tem pancada do pé. Não tem melhora da capacidade do osso com a hidroginástica ou a hidroterapia. Porém, para a pessoa ter segurança de manter o seu corpo equilibrado, vale a pena pensar temporariamente. O meu objetivo é sempre tirá-la d'água, certo? Se for só para capacidade aeróbia, eu posso fazer exercício na bicicleta. Por quê? Porque a esteira, para algumas pessoas, ela pode ter um pouco de instabilidade, ela pode ter um labirinto mais vulnerável, então pode ser usado como exercício cardiovascular, para o osso não. Atletas de alto desempenho, quando foram fazer densitometria, viram que eles têm baixa densitometria. Então, bicicleta só não é para o osso, mas pode ser para o cardiorrespiratório. O meu objetivo é, no mínimo, trabalhar com o peso do corpo ou mesmo com pesos externos. Ok. E qual desses exercícios você acha o melhor de todos? Vamos dizer assim, em termos de praticidade, andar. Andar sempre. E andar, hoje em dia, quase todo celular tem marcador de passos dentro do próprio celular, não precisa nem de aplicativo, já tem lá. Você tem que andar no mínimo 8.000 passos dia, para você se manter razoável. Eu procuro andar 10, 12, eu sou exigente. Mas assim, 8.000 passos é o mínimo. Então, tem reloginhos hoje que fazem essa medida. O celular põe no bolso, ele mede. Não conseguiu chegar nos 8.000, vai andar mais um pouquinho. O que faz dentro de casa, conta. O dia que você vai fazer uma faxina, que você vai, que você vem, que você mexe para cá, conta. Mas precisa ter. Eu acho que o andar é o mínimo do mínimo do mínimo. Do mínimo. Mas aí... O ideal é trabalhar com pesos, mas nem sempre é factível, porque não existem lugares na cidade disponíveis para todo mundo. Mas andar todo mundo pode. Dá. Pegue uma amiga, vai junto, conversa. Eu, com frequência, vou num parque com uma amiga minha, eu levo minhas 2 cachorras, ela leva o cachorrinho dele, os cachorros treinam, nós treinamos e a língua da gente, sai de lá treinadinha. É agradável, o tempo não passa. Legal. E academia? Partindo já para que a pessoa que está querendo se exercitar, a academia é um bom local? Academia pode ser um bom local, deveria ser um bom local, porém, nem todos os profissionais que trabalham lá estão preparados para uma pessoa mais frágil. Eles estão preparados para uma pessoa normal. Normal não quer dizer de risco. Alguns profissionais são mais delicados na forma de abordar, mas não é uma regra. Na minha opinião, as academias poderiam ter pelo menos um profissional que fosse fisioterapeuta ou fisioterapeuta e educador físico. E essas pessoas mais vulneráveis seriam tratadas por este profissional, porque tem algumas questões próprias da vulnerabilidade que a pessoa normal não tem. Precisa cuidado. Quando eu vou em academias, eu fico nervosa com algumas orientações, porque são risco para as pessoas que são prováveis portadoras de osteoporose. Já falando de exercício, quais são os que você recomenda que não faça? Trabalhar com pesos na frente do corpo. Trabalhar com pesos laterais com a mão aqui e que a mão passe à altura do ombro. Esses 2 proibidos. Ok.
E a gente voltando um pouquinho, que você comentou alguma coisa sobre equilíbrio, você comentou um pouquinho sobre a visão. Eu queria que você desse uma abordagem aqui. Que exercícios a gente pode indicar para quem tem a perda do equilíbrio? Você já falou um pouquinho que na piscina é interessante, as hidros, mas e outros que possa fazer de atividade? Se a pessoa tem dificuldade de equilíbrio, é bom que ela trabalhe sentada. Mas precisa ser sentado de uma forma boa. A pessoa não pode estar encurvada. Ela tem que estar bem apoiada. Ela pode trabalhar deitada. Tem muito exercício que pode ser feito a princípio. Você pode trabalhar, às vezes, com algumas máquinas que permitem que você esteja seguro. Precisaria ser visto. A pessoa precisa, por exemplo, ter o óculos bem calibrado. Se o óculos está mal dimensionado, a pessoa está em risco de cair, porque ela não vai ver pequenos acidentes na frente. A pessoa tem que estar bem alimentada. Algumas pessoas idosas, elas têm dificuldade de mastigar e elas não comem tanta proteína quanto precisariam, porque é difícil mastigar. Então, precisaria uma série de cuidados para que essa pessoa faça exercício com segurança. Então, seria labirinto, visão. Se a pessoa tem dor numa articulação, precisa ter cuidado, porque é mais fácil dela cair. Sapatos. Sapato tem que ser um sapato firme, tem que ser um sapato que esteja preso no calcanhar, um sapato que não vá deixar escorregar. Roupa que seja uma roupa confortável, que permita se mexer. Acho que é mais ou menos isto. Essas dicas estão perfeitas, Ileida. E algum outro fator que possa indicar que a pessoa possa ter queda, fora esses? Vamos dizer que a pessoa está acostumada a ser competente. A gente não aceita muito bem que com a idade vai ser incompetente. Precisa ter um pouco de perceber que você não tem mais 20 anos, que você não vai subir num banquinho para pegar alguma coisa lá em cima. Ou você tem uma escadinha decente, ou não suba no banquinho, que você vai cair. Você precisa saber que um salto alto estileto não é uma boa ideia. Você vai usar um salto no máximo 4, quadradinho. Precisa se convencer que a gente vai ter algumas perdas com a idade. Não é fácil admitir que a gente não tem mais 20 anos, mas tem que ter autoconhecimento e não se expor a riscos por bobagens. Ok. Ileida, fala só alguma coisinha sobre osteoporose e linfêmur. A gente falou muito de coluna e o fêmur. O fêmur, ele tem algumas características, ele também tem esta parte aqui de dentro dele, também é aquele osso poroso que perde mais com a idade. Muitas vezes a fratura tem a ver com a pessoa cair de lado, quando ela não tem um bom nível de equilíbrio e ela pode ter alguma coisa no labirinto e que de lado ela não tem o reflexo suficiente. Muitas vezes se cai de lado e pode haver a fratura. Já houve, há muitos anos atrás, um pessoal que bolou umas bermudas com silicone do lado para, se a pessoa caísse, absorver o impacto. Então, você imagina uma senhora mais gordinha que já tem um culote e ela vai usar uma bermudinha que vai ter um culote de silicone por fora. E caíram e quebraram. Não foi uma boa ideia. Então, existem alguns treinos de reflexos para a pessoa não ter tanto esse risco. Porém, existem algumas suspeitas de que algumas vezes o fêmur está tão frágil, que a pessoa vai fazer um movimento de rotação em cima do fêmur e aquela última trabécula se fratura. E a pessoa pode acontecer de fraturar e cair, e não cair e fraturar. Mas é aquela situação que pessoas mais idosas ainda estão mais sujeitas.
E tem uma solução para a fratura do colo do fêmur, colocar uma prótese. O problema é que é uma cirurgia tremendamente invasiva. Muitas vezes a pessoa que necessita dela já está mais frágil e o índice de mortalidade da cirurgia de colocação de prótese é bastante alto nos próximos 2 anos. Ninguém sabe exatamente por que aumenta essa mortalidade, mas eu imagino, a pessoa tem uma prótese, ela tem medo, ela já fraturou, ela sofreu dor, ela não controla muito bem essa parte, ela evita pisar muito daquele lado. E aí todo aquele arcabouço de força que ela precisaria, de reflexo, para ela se manter bem, está muito atenuado e ela se torna muito mais sedentária. E o sedentarismo é o pior prognóstico, a pior ideia para quem tem osteoporose. Por outro lado, ela tem que se mover num ambiente seguro. E nem sempre isso é fácil de conseguir as duas coisas. Lida, na realidade são vários fatores e você brilhantemente colocou para a gente. Eu quero te agradecer muito essa troca de informações. Eu acho que o nosso público Descomplicando, você foi fantástica, você deu dicas do dia a dia, que é isso que é a proposta do nosso programa, é dicas do dia a dia, o que é que você pode fazer. E eu acho que vocês aprenderam algumas coisas. Nós vamos ainda ter outros temas de osteoporose, nós vamos convidar outras pessoas. Hoje a gente ficou com exercícios e osteoporose, mas tem outros assuntos que a gente pode abordar. Então, muito obrigada, Leda, por estar aqui conosco, passar um pouquinho da sua experiência do dia a dia. E eu gostaria que você colocasse suas considerações. É interessante, em São Bernardo existe um grupo que tem um programa que chama-se Agita São Paulo, que já há muitos anos eles vêm procurando estabelecer sistemas mais amigáveis para as pessoas se mexerem. Eu acho que isso tinha que ser fortalecido. Faz algum tempo que eu não ouço muito falar deles, mas eu acho que era um programa maravilhoso que estimulava as pessoas a saírem de casa, a se exercitarem para serem mais saudáveis e deixar o sedentarismo. Eu acho que essa é a mensagem. Sedentário é risco, em qualquer idade, desde criança até a idade mais avançada. Leda, muito obrigada. E para vocês, a gente se despede aqui, continue assistindo nossos posts, continue nos seguindo. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Leda? Eu que agradeço o convite. Tchau, gente, até a próxima.